Olá, caros alunos. Eu sou o professor Wirley Munhoz, da Faculdade de Medicina ABC. Vou falar o assunto para vocês de crescimento fetal restrito. Como nós definimos o crescimento fetal restrito? Nós temos alguns autores, que é o Bataglia e Lubchenko, que definiram da seguinte forma, eu acredito que seja a melhor forma. Quando o feto não atinge o tamanho esperado ou determinado pelo seu potencial genético, sendo identificado clinicamente quando o peso fetal está abaixo do percentil 10 para aquela idade gestacional. O que ele quis dizer com isso? Que cada idade gestacional vai ter uma referência, que é um percentil, que nós vamos considerar normal, entre o percentil 10 e o percentil 90. Tudo que estiver abaixo do percentil 10 é considerado um crescimento fetal restrito. Nesse slide, nós conseguimos verificar as referências do peso de acordo com a sua idade gestacional. E vocês vão observando que cada idade gestacional tem uma referência de peso. Logo no início, lá em cima, vocês verificam o percentil 3, 10, 50, 90 e 97. Mas quais são os valores de normalidade? Estão entre 10 e 90. Quando estiver abaixo de 10, a gente considera como crescimento fetal restrito. E abaixo de 3 é um crescimento fetal restrito mais acentuado. Como também pode ser o inverso, que não é característica da nossa aula nesse momento, mas nós verificamos que seria o percentil acima de 90 ou 97, que seria uma característica de um feto muito grande, né, que é um GIG, um grande para a idade gestacional. Como que é a incidência, né, do crescimento fetal restrito, né? De uma forma geral, mundialmente acredita que seja em torno de 7 a 15%. No Brasil, nós temos uma estatística, né, que foi feita, né, pelo Ministério da Saúde em 2000 e acredita que estima-se em torno de 10 a 15%. Isso também depende muito de cada região do Brasil, mas provavelmente nós vamos conseguir trabalhar em torno de 10%, que talvez seria a média mais aceita para o Brasil. De forma esquemática, eu montei esse slide para vocês entenderem uma proporção do crescimento fetal restrito. E se eles verificam do total, vamos trabalhar com 10%, nós temos de crescimento fetal restrito, e verificamos que no total desses 10%, 70% é constitucional e 30% é de característica de crescimento fetal restrito patológico. Durante a fase de desenvolvimento do feto, nós podemos dividi-lo em 3 fases, tá? Que é a primeira, segunda e a terceira fase, de acordo com a sua idade gestacional. E cada fase tem uma característica. Na primeira fase, temos uma fase que chama a fase hiperplásica, tá? Em que você tem uma proliferação e aumento do número de células. Isso acontece até a 16ª semana de gestação, tá ok? Na segunda fase, nós temos a hiperplasia e a hipertrofia. Além do aumento de células, nós temos um aumento também do volume da célula, que nós verificamos entre 16ª e a 32ª semana de gestação. Já na terceira fase, já não temos grande multiplicação de células. Nós temos mais uma hipertrofia. O que acontece? A partir da 32ª semana, nós temos um aumento, né, do depósito de gordura e aumento do volume das células. É isso que acontece no desenvolvimento do feto. Então, quais seriam os fatores etiológicos do crescimento fetal restrito? Nós vamos numerar pelo menos os 3 mais importantes, seria o materno, o placentário e o fetal. Esses daí são considerados os fatores mais importantes e correspondem a 30% do crescimento fetal restrito de causa patológica. O que significa isso? Esses que podem dar comprometimento para o feto, levando a alguma alteração para eles e oferecendo risco, né, de morte. 70% dos fetos que são pequenos constitucionais, eles são biologicamente normal e não apresentam risco para ele no período perinatal. Então, o que nós conseguimos verificar? Que, na verdade, o total de crescimento fetal restrito nem sempre está associado a algum risco para esse feto.
apenas 30%. E o importante de tudo isso é nós sabemos qual deles que está envolvido nesses 30% para darmos atenção e não oferecer risco para esse feto. Citando os fatores de crescimento fetal restrito de causa materna, nós vamos individualizar cada um deles, nós verificamos que o de causa materna é muito ampla, né? Tem vários fatores. E desde a idade, raça, né, condição social, nutricional dessa paciente, dependendo da localização onde eles moram, se é uma localização mais alta, se ela fuma, ou principalmente o tabagismo, né? Ou o abuso de álcool, drogas, isso pode influenciar, até uma cirurgia prévia, né, bariátrica, que diminui a absorção de nutrientes, né? Pensando também em fatores de doenças, né? As doenças das hemoglobinopatias, anemias, doenças hipertensivas, diabetes, né, e outras doenças em especial, e até fatores externos como a radiação. Mas gostaria que vocês prestassem bastante atenção o que nós temos mais atualmente, né? Que é o tabagismo, né, que influencia muito, né, que tanto deixa em negrito para vocês prestarem atenção, as cirurgias bariátricas que se tornaram mais frequentes, e as doenças hipertensivas, que é uma coisa que acomete frequentemente, né, que são principalmente as pré-eclâmpsias e as doenças hipertensivas crônicas que influenciam demais no desenvolvimento desses fetos. Os fatores de crescimento fetal restrito de causa placentária estão ligados diretamente à fisiopatologia que desencadeia uma insuficiência vascular uteroplacentária, tem uma diminuição de fluxo, determinando o crescimento fetal restrito, por um mecanismo que pode ser por uma redução da pressão de perfusão, ou por um aumento da resistência vascular placentária, em que o vaso fica mais estreito e dificultando a troca, né? E pode ser também por uma diminuição da superfície vascular de troca. Pode ocorrer nas condições como artéria umbilical única, no caso aí seria só um vaso, anormalidades uterinas, como útero bicorno ou septado, lembrando que tem um leito menor, né, de troca. Nessas condições também observar a normalidade no sítio placentário, que é a placenta de inserção prévia ou de inserção baixa, né? Placenta circunvalada, que é aquela placenta que tem um defeito de formação, em que suas bordas são mais elevadas e seu centro mais achatado. A inserção velamentosa do cordão, que você verifica que um cordão que realmente tem uma dificuldade para fazer a troca no seu calibre. E o mais característico que nós verificamos no crescimento fetal restrito de causa placentária é quando você tem a gestação gemelar, né? Que é a síndrome de transfusão fetal, em que você tem um roubo de fluxo de um feto, mais para um e menos para o outro. E você verifica que altera o desenvolvimento de um dos fetos. E tem uma causa em que a própria placenta pode estar comprometida, que seria o infarto placentário. A causa placenta estaria com alguns infartos, então tem uma diminuição na superfície de troca. Isso também pode acontecer. Os fatores de crescimento fetal restrito de causa fetal, nós vamos citar esses dois, que é de causa genética ou infecção congênita. De causa genética, nós damos atenção, eu vou falar desses três, que é Down, Edwards-Patal, que são mais conhecidos, mas principalmente síndrome de Down. Nesse período, quando tem a formação do feto, ele já se forma com algum problema alteração no seu cromossomo. E isso faz com que a sua multiplicação celular seja defeituosa. Então ele vai ser pequeno constitucionalmente pelo seu potencial genético já estar prejudicado. E a infecção congênita é uma situação diferente. O feto geneticamente ele está bem, só que ele adquire uma infecção e principalmente no período de embriogênese, e o que acontece? Ele vai ter malformações em que suas células vão se multiplicar de forma errada e tornar-se um feto menor. Lembrando que também essas infecções congênitas às vezes podem interferir só em alguns órgãos, como por exemplo o próprio coração, levando a uma cardiopatia. E o que acontece? Esse coração não vai trabalhar direito e vai desenvolver um crescimento fetal restrito por causa de uma cardiopatia acometida por uma infecção. Lembrando de alguns deles, como poderia ser a imunodeficiência adquirida, que é o HIV, sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, malária, entre outros. Mas citei esses só para a gente lembrar. Dentro dos fatores de crescimento fetal restrito, os mais frequentes é a associação dos fatores maternos e placentários, tá?
que corresponde em torno de 80 a 90% dos casos, tá? E os fatores fetais correspondem em torno de 10 a 20%. E o insignificado que eu já tinha comentado com vocês é que os fatores fetais estão intrinsecamente envolvidos ao problema fetal mesmo, né? Então, realmente, nós não temos muito o que fazer, nós temos só que acompanhar a gestação, lógico, manter os controles de vitalidade desde que não tenha grandes alterações. E o que realmente chama mais atenção para nós, e o que oferece mais risco e temos que ter mais controle, são os fatores maternos e placentários, que a grande maioria dos casos de crescimento fetal restrito de causas patológicas. Nós também podemos classificar os crescimentos fetais restritos através da sua característica do feto. Nós podemos classificar em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que seria isso? O tipo 1 a gente considera que é o feto que tem crescimento restrito, simétrico ou intrínseco ou proporcional ou hipoplásico. O que seria isso? É aquele feto que é acometido logo no início da gestação. Então, o que acontece? Geralmente está associado a infecções congênitas maternas, alterações cromossômicas e malformações congênitas, que corresponde em torno de 20% dos casos. O tipo 2, que é o assimétrico e desproporcional, que é 75% dos casos, geralmente acomete no terceiro trimestre, na fase mais hipertrófica. E o fator principal é a insuficiência placentária, só para vocês lembrarem, geralmente de síndrome hipertensiva, a doença hipertensiva da gravidez, é um dos fatores. Nesse caso, ocorre uma alteração no fluxo de oxigenação e nutrição desse feto devido a uma doença placentária e você tem uma dificuldade de troca. E esse corresponde ao maior número. O que acontece? Qual a diferença do tipo 1 e do tipo 2? É que o tipo 1 ele é pequeno por inteiro. Ele tem uma cabeça, um tronco, um abdômen, os membros, tudo pequeno, porque as células não se multiplicaram no primeiro trimestre. E ele é pequeno por inteiro. No segundo trimestre, ele tem células de forma em quantidades adequadas. Só que acontece o seguinte, como ele não recebe nutrição, é um feto que proporcionalmente ele tem uma cabeça, geralmente de tamanho normal, um tronco normal, mas um abdômen um pouco menor. É como se fosse um fetinho mais magro. E os membros também estão com tamanho normal. Só que você faz um cálculo de peso através do exame ultrassonográfico, esse é um feto que tem um peso um pouco menor do que aquela idade gestacional. Ele já é um pouco menor, relacionado geralmente à alteração na circunferência abdominal. E o tipo 3? O tipo 3 seria o intermediário ou misto, né, que corresponde a 5 a 10%. Esse geralmente é afetado no meio da gestação, por uma hiperplasia e uma hipertrofia. E o crescimento das células realmente estão alteradas nesse período. Nós associamos geralmente a uma desnutrição materna, o consumo de drogas, ou de álcool, ou cigarro, né, que é o tabaco, fumo, e a cafeína em excesso. Esse é um pouquinho mais difícil. E o que tem de interessante de tudo isso, que às vezes na forma prática, nem sempre nós encontramos uma definição correta de cada um deles. Às vezes eles podem estar também misturados entre o primeiro e o segundo e o terceiro, entendeu? Então é um pouco mais difícil. Mas isso é uma forma de você classificar o crescimento fetal restrito. Também existe uma classificação de crescimento fetal restrito de etiologia materna e placentária. Elas podem estar subdivididas em duas. Seria que pode acontecer de forma precoce ou tardia. Está relacionado à idade gestacional que pode iniciar o crescimento fetal restrito. Quando é precoce, que acontece com menos de 32 semanas, está em torno mais de 20 a 30% que acontece. Nós temos que afastar que nesses casos são crescimentos fetais restritos que têm ausência de malformação. Nós não vamos incluir os crescimentos fetais restritos que tenham malformação. E na tardia, da mesma forma também com ausência de malformação, acontece em torno de 70 a 80% da idade gestacional maior ou igual a 32 semanas. Nós vamos ver no slide abaixo as características de cada uma delas.
O crescimento fetal restrito precoce, o que nós verificamos que corresponde a 20 a 30% do crescimento, né? Está associado à pré-eclâmpsia, que acontece muito cedo, em torno de 50% dos casos. Tem volta a associação com hipóxia crônica no período, né, fetal e a insuficiência placentária severa. Em muitos casos, você vai fazer o exame que chama Doppler fluxometria, que eu já tinha comentado anteriormente, da artéria umbilical, e nós vamos verificar que esse Doppler vai estar alterado, avisando que o feto está apresentando sinais de sofrimento. Quando aparece com mais de 32 semanas, que corresponde à grande maioria, 70% a 80%, tem uma baixa associação com a pré-eclâmpsia. Você tem uma insuficiência placentária leve, né? E você faz o exame de Doppler fluxometria, que podia te ajudar a dizer que o feto está apresentando sofrimento. Geralmente ele vem normal. Tem um processo, e como que é forma muito lenta, o feto tem um processo de readaptação. E nesse caso o Doppler não indica sinais de sofrimento, tá? O que pode acontecer? Vai acontecer uma vasodilatação em torno de 25% da artéria cerebral, porque esse feto já está tendo sofrimento. Então ele vai preservar alguns órgãos nobres, seria o cérebro, o coração e a suprarrenal. E se você fizer um Doppler dessas regiões, vai verificar que ele tem uma alteração. Qual que seria a alteração? Eles estão dilatados, porque estão recebendo baixa oxigenação naquele sangue, então eles têm que dilatar o vaso para receber mais sangue, para ter uma boa oxigenação. E qual é o significado de tudo isso? Se acontece de forma precoce, o exame de Doppler é muito fácil de ser verificado através do Doppler fluxometria da artéria umbilical. Agora, se for de forma tardia, ele pode ser mascarado e mesmo assim está dizendo que tem sofrimento fetal. Então, o Doppler da artéria umbilical não é suficiente, nós temos que fazer a cerebral para confirmar que existe uma alteração. Então, o Doppler da artéria umbilical pode estar normal, mas a cerebral vai estar apresentando dilatação. Porque nesse caso nós verificamos que tem um risco de sofrimento fetal antes, né, do parto, intraparto, e uma acidose neonatal é maior nesses casos. Uma vez diagnosticado o crescimento fetal restrito de causa patológica, que corresponde de aproximadamente 30%, nós vamos verificar algumas complicações. E o que pode acontecer com ele? Então nós temos que estar atento. Nós verificamos que tem uma morbidade e uma mortalidade perinatal aumentada. Em países desenvolvidos, nós verificamos que é a segunda causa mais frequente de mortalidade neonatal, tá? E além disso, nós verificamos que os fetos com crescimento fetal restrito de causa patológica estão muito associados a hipóxia, aspiração de mecônio, hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia, que seria o acúmulo de células no sangue fetal, hipotermia. A hipotermia geralmente está relacionada ao seguinte: ele não adquiriu gordura suficiente para manter uma temperatura logo depois do nascimento. Então o que acontece? Ele faz baixa temperatura logo depois do nascimento. Hemorragia pulmonar e também tem um prejuízo no seu desenvolvimento psicomotor, tá? O crescimento fetal restrito também influenciará muito no seu pós-parto, né? Ele terá uma dificuldade tanto para se nutrir, né, na alimentação, e realmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade dos fetos que adquirem um peso, que nascem com peso normal. Existem alguns trabalhos mostrando que pessoas que nasceram com crescimento fetal restrito de causa patológica, eles desenvolveram mais facilmente doenças cardiovasculares e diabetes depois quando adquiriram a vida adulta. Essas são uma das complicações que a gente verifica no crescimento fetal restrito. Uma vez verificadas as complicações do crescimento fetal restrito, nós temos que fazer o diagnóstico e a investigação, porque sempre existe aquela suspeita quando nós encontramos um útero que não é muito compatível com a idade gestacional. Esse talvez seria o primeiro achado. Nesse item, o exame físico realmente é um dos mais importantes. A consulta regular no pré-natal favoreceria esse diagnóstico, e quando nós verificamos que tem uma diferença maior que 2 centímetros entre a altura uterina
e a idade gestacional, isso nos ajudaria a fazer o diagnóstico ou pelo menos a investigação, tá? Então a altura uterina seria um dos primeiros parâmetros a serem investigados. Lógico que durante a história clínica você pode verificar o seguinte: se ela tem algum fator de risco, se uma paciente já é hipertensa, ou se verificar que é uma paciente desnutrida, ou usuária de drogas, ou alguma outra coisa, tipo fumante crônico, então esse é um dos fatores que vai desencadear o crescimento fetal restrito. Então a história também é importante no diagnóstico, tá? Atentar à idade da paciente, lembrar que os adolescentes geralmente não se alimentam corretamente, rastrear principalmente, né, as doenças da própria gestação ou prévias à gestação, né, e se o ganho ponderal, uma coisa que a gente sempre tem que pesar a gestante durante o pré-natal, ver se ela está ganhando peso, lembrar, né, só voltando um pouquinho atrás, lembrando que a altura uterina, a partir da 16ª semana até a 36ª, geralmente, né, acompanha a altura uterina com a idade gestacional. Então, se ela tem lá 20 semanas, teria mais ou menos 20 centímetros, se ela tiver 30 semanas, 30 centímetros, isso vai até 36. Depois de 36 já não conseguimos acompanhar. Se aumentar muito mais, a gente está atento a isso. E se diminuir muito, a gente tem que estar atento em relação a esse fator. Às vezes isso não é suficiente. Nós precisamos fazer o quê? O exame de ultrassonografia obstétrico. Isso sim vai nos ajudar, né? E no intervalo de 14 dias, como está citado aí no texto, né? Você pode fazer uma verificação, né? Uma associação da circunferência abdominal e algumas medidas. Também não vou entrar em detalhes para vocês, talvez não seja tão interessante agora. Mas a circunferência abdominal, através do exame de ultrassonografia obstétrica, você verificaria que tem uma alteração, né, na discrepância entre o peso estimado e a idade gestacional. Um pouquinho abaixo, né, da medida da circunferência abdominal, nós vemos a estimativa do líquido amniótico, porque às vezes o líquido pode estar diminuído e isso também vai diminuir a altura uterina e confundir o diagnóstico. Às vezes o feto está até com peso adequado, mas o que acontece? Ele tem pouco líquido e dá uma impressão que tem uma altura menor, mas pelo líquido diminuído, né? Então nós vamos estudar também a maturidade placentária, que vai acompanhando, dependendo do crescimento do feto, né? E quando nós vamos fazer algumas investigações, aí nós vamos partir com a investigação, pensando que esse feto realmente tem algum sofrimento, né, fetal a longo prazo, um sofrimento crônico, e ele não está recebendo nem nutrientes, nem oxigênio de forma adequada. Aí eu vou usar realmente a ultrassonografia com Doppler, né, que seria uma coisa que ajudaria bastante, e o exame ultrassonográfico morfológico. Aí eu já estou pensando num crescimento fetal restrito mais associado ao próprio feto, né? Um feto que estaria comprometido, né? Você usa ultrassonografia morfológica no primeiro trimestre, você verificando alguns riscos, né, de que possa acontecer de alguma cromossomopatia, e a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, que está associado a algum desenvolvimento errado, principalmente uma cardiopatia ou alguma doença que tenha atrasado o desenvolvimento desse feto. Então isso pode aparecer também, tá? E tem alguns exames preditivos que eu posso fazer com o exame de Doppler, né, principalmente da artéria uterina, né, que você pode encontrar algumas alterações e pode sugerir que você tenha um aumento até de 30% de crescimento fetal restrito, né, ou desenvolvimento de pré-eclâmpsia, né, então você pode fazer esse exame também. O diagnóstico de algumas trombofilias, né, de alguns exames, alguns marcadores seriam super importantes. O cariótipo fetal, né, quando você tem uma suspeita muito forte, né, de alguma alteração cromossômica, e não esquecemos também das sorologias maternas, né, fazendo pré-natal, até pesquisa de PCR no líquido amniótico, se for necessário, para verificar se o feto tem alguma doença congênita adquirida durante a gestação. Nesse slide, eu gostaria de mostrar para vocês, só para dar uma relembrada, que talvez seria o início do diagnóstico, acho que é mais importante. Então, a altura uterina realmente é o fator mais importante para começarmos a pesquisar o crescimento fetal restrito. Eu coloquei alguns modelos. No primeiro slide você vai pegar a história clínica, o aumento de peso, a altura do fundo uterino, né? E fazer as marcações. E do lado direito da tela você verifica que tem, a cada semana você percebe, né? De 12 a 14 ali já fica um pouco difícil, nem sempre é possível. E depende muito do biotipo dessa paciente também, né? Aquela paciente mais eutrófica é muito mais fácil de você fazer essas medidas da altura uterina. Se ela for um pouquinho mais sobrepeso, você vai ter um pouco mais de dificuldade.
e isso atrapalharia um pouquinho. E no slide inferior você verifica, então é da síntese pública, é o ponto zero, e você vai correr a fita, né, sobre o abdômen, seguindo a linha negra, né, naquele momento, e vai até o fundo uterino. Aí você vai verificar a altura uterina. Nesse slide, eu vou mostrar para vocês as duas formas que você tem o fluxo fetal placentário de característica fisiológica e de característica patológica. Esse da esquerda vai mostrar como é que é o fluxo. Inicialmente, nós temos um bombeamento do sangue através do coração do feto para a placenta e ele vem com uma saturação de oxigênio em torno de 50%. O que acontece? Ocorre a troca na placenta, recebendo um fluxo de oxigênio no valor de aproximadamente, pela veia umbilical, em torno de 80%. E o que vai ser interpretado no Doppler? Nós verificamos o quê? Que é um fluxo que entra pela placenta através da artéria umbilical e recebe um fluxo de forma adequada, sem grande pressão. Aquela placenta é uma placenta boa e adequada e ocorre a troca de oxigênio. Dessa outra forma, nós vamos verificar o seguinte, da forma patológica. Nós vamos receber da mesma forma o sangue com uma saturação em torno de 50%, mas aqui eu desenhei a placenta um pouquinho mais escuro para dizer que essa placenta está com algum comprometimento. Ela tem uma dificuldade de troca. E quando vai voltar o sangue para o próprio coração do feto, essa saturação está com uma menor quantidade, seria em torno de 80%. E o que isso vai significar no exame de Doppler fluxometria? Nós vamos verificar o quê? Que tem alguma coisa que está dificultando a troca. Está mostrando que aquele sangue tem uma dificuldade para penetrar nos vasos e fazer aquela troca de oxigênio. E nós vamos verificar uma onda, que você vê que tem um pico sistólico mais elevado e uma diástole mais profunda. É isso que vai verificar. Isso é só uma morfologia da onda que você verifica e as pequenas alterações. Nesse slide, nós vamos ver o fluxo, o que acontece dentro do feto, fluxo sanguíneo no feto. Da esquerda, nós vamos verificar as características fisiológicas. Então, o que acontece? A placenta está mandando sangue para o próprio corpo do feto e indo para o coração. E verifica o quê? Que tem um sangue com uma saturação satisfatória em torno de 80%. Vai mandar para o próprio coração, vai mandar para os seus outros órgãos nobres, que é o cérebro e a suprarrenal, e com uma saturação de 80%. Se nós verificarmos como é que ficaria no Doppler, vai ser um Doppler que vai mostrar uma sístole alta e uma diástole baixa. Mas por que isso? Porque a quantidade de oxigênio que está dentro desse vaso é suficiente para oxigenar esses órgãos que são importantes para manter o organismo vivo. Então isso está dentro do normal. Então tem uma onda com um pico de sístole alta e uma diástole baixa, isso no Doppler, tá? E como que vai ser a situação patológica? Aí é o seguinte, a placenta está mandando um sangue com uma baixa oxigenação para o coração. E vai jogar um sangue com uma baixa oxigenação para o próprio coração, para a suprarrenal e para o cérebro novamente. Só que eles vão sentir uma carência de oxigênio. Então tem que provocar uma vasodilatação para receber um aporte maior de oxigênio. Isso é o que acontece, você verifica na onda. Você verifica o que é uma sístole mais achatada e uma diástole muito aumentada para compensar essa baixa oxigenação.